Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. A partir do versículo 27, e nós vamos até o 37. 7, número da perfeição, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, dos versos 27 até o 37. Amém, queridos? Amém. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 10 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era da sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e os seus cubos e seus raios todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Amém. Pode sentar, meu querido. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou artesão, mas a beleza da palavra de Deus é algo extraordinário. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, quando qualquer coisa acontecia conosco, quando perguntávamos algo para ela, ou até mesmo em meio a uma rebeldia, ou a um questionamento na nossa história, meio aos nossos problemas, minha mãe dizia, na Bíblia tem tudo. Na Bíblia tem tudo. Eu não entendia, às vezes não gostava do que ela falava, achava que ela era muito espiritual, mas a idade da gente vai chegando, também você vai procurando ler um pouquinho mais a palavra, entender alguns textos bíblicos, e nós vamos ver que realmente a Bíblia está além do tempo, como ela mesma diz. Uma das histórias mais bonitas que há no Velho Testamento, e ela é um marco, é a construção do templo idealizado por Davi, e Deus não permitiu, porque diz que ele tinha sangue nas mãos, porque através de Davi houve a instituição da monarquia, o respeito novamente das nações ao povo de Deus, um processo
processo de restauração muito extraordinário aconteceu através de Davi. Em Davi também nós vemos as mensagens proféticas tornarem-se ainda mais explícitas em relação ao nosso Jesus Cristo, a vinda do nosso Jesus Cristo, um personagem interessante, emblemático, um homem segundo o coração de Deus, uma referência para a nossa vida, e ele idealizou construir uma casa para que fosse colocado a arca, o símbolo da presença de Deus entre o povo durante o período da peregrinação no deserto, da aliança de Deus de libertação deste povo com mão forte do reinado do Egito de Faraó. Então nós temos um pano de fundo extraordinário para esta grande obra de Salomão. Salomão, um milagre de Deus, uma quebra de protocolo naquilo que nós podemos colocar como os nossos achismos, o improvável dos filhos de Davi, porque a sua origem é oriunda de um adultério, de um assassinato de Davi, porque desejou a sua mãe Betseba, e para poder tê-la como uma das suas esposas e mãe de filhos, que este daqui foi Salomão, Davi precisou cometer o assassinato do marido de Urias. Então ele precisou que o chefe do exército na época, Joabe, colocasse este homem numa posição estratégica para que o inimigo tivesse facilidade em matá-lo num momento de batalha. Então Salomão tem uma história difícil de ser compreendida na forma natural, mas o perdão de Deus é algo extraordinário, a sua misericórdia renovada diariamente, e o Senhor escolheu Salomão para ser o rapaz, o filho de Davi, que desse continuidade, inclusive a promessa que daquela descendência viria Jesus Cristo, e veio. Então nós temos aqui um pano de fundo extraordinário no aspecto espiritual, da fidelidade, da grandeza, da misericórdia e dos projetos de Deus, que muitas vezes Ele não nos faz entender de forma lógica, mas Ele vem trabalhando, ajustando arestas, transformando caminhos e realizando a obra dele. Salomão, ele recebe a responsabilidade de construir o templo. O pai dele deixou tudo que era necessário para que ele pudesse fazer esta construção, porque ele desejou isso. Foi um desejo do coração de Davi, como uma forma de gratidão a Deus por tudo que Deus fizera por ele. É uma história extraordinária, a história do nosso querido rei Davi. Salomão herdou esta responsabilidade de construir o templo e também de fazer um palácio para o rei, para que realmente as nações, agora conscientes de que havia um povo, o povo de Israel, e que ali se servia um Deus Todo-Poderoso, também era um povo organizado e tinha um local para adoração a este Deus, que seria manifestado a eles de maneira poderosa no momento da inauguração deste templo. 20 anos Salomão demorou para construir o templo e o palácio. Uma grande lição para a nossa vida em relação a planejamento e projeto a longo prazo. Nós somos ansiosos. A pastora inclusive iniciou o culto com a palavra devocional falando sobre isso. Nós somos ansiosos por natureza, imediatistas. Deus, o nome dele é já, como diz o Salmo 68, mas nós precisamos ter planejamento para que também sejamos alcançados e abençoados através disso. E um grande exemplo nós temos aqui, 20 anos, este homem demorou para construir o palácio, 13, e a casa do Senhor, 7, e foi o que ele deu prioridade. Então Salomão iniciou construindo a casa do Senhor, 7 anos de trabalho, muitas pessoas envolvidas, coisas preciosas
também foram colocadas neste templo, tudo de melhor qualidade. Pessoas envolvidas, apesar de ser o homem mais sábio que já houve na terra, Salomão não fez tudo sozinho. Ele precisou da ajuda de pessoas com habilidades para manusear ouro, prata, madeira de cedro, cobre, bronze. Ele precisou de pessoas com habilidades para isso. Nós precisamos um dos outros. Cada um tem a sua habilidade, o seu ponto forte a ser destacado, as suas fraquezas também. E aí, quando nós nos juntamos, aí vem a grandeza do nosso Deus em ajustar as coisas, e as construções, principalmente as espirituais, seguem de forma maravilhosa projetos de Deus. Nós estamos diante do momento em que Salomão nos detalha a construção deste templo aqui. Homens habilidosos, com especialistas naquilo que era necessário, verdadeiros artesãos, tudo de melhor qualidade, tudo com símbolos espirituais maravilhosos: ouro, prata, bronze, cedro, madeira. Isto mostrando a realeza, o valor, mas também a necessidade de ser esculpido, manuseado, trabalhado, purificado. Uma grande chamada a nós da fidelidade de Deus para com a humanidade. Nós somos cheios de falhas, porém também com grandes qualidades. Éramos rústicos, através de Jesus nos tornamos renovados. Isso é o poder de Deus nos aperfeiçoando, e por isso nós conseguimos manter a nossa comunhão com o nosso Deus, na sua grandeza e santidade. Aleluia. Nós lemos uma parte do texto da construção em que Salomão nos fala sobre bases que estavam ali internamente no templo. Estas bases com símbolos, como eu disse, religiosos, maravilhosos. Ele nos fala sobre pás que seriam necessárias para a remoção da cinza no altar. Ele nos fala sobre caldeirões que estariam sobre estas bases, todas elas feitas de bronze, com a finalidade ali de ver-se uma beleza, mas também que as pessoas entrassem no templo e tivessem uma noção espiritual daquele sacrifício que eles iriam trazer, da adoração ao Senhor, tivessem a sensibilidade e a responsabilidade da necessidade de santidade, separação, consagração, também responsabilidade. Ou seja, eu não posso me chegar ao Senhor de qualquer jeito, nem com qualquer coisa que seja resto. Tudo para o Senhor precisa ser o primeiro, e eu preciso ter a consciência de que a santidade de Deus precisa ser respeitada, e a partir do momento que eu vou me aproximando do Senhor, a purificação da minha vida é notória, e esta santificação diária, também progressiva, vai fazer com que a minha adoração, a minha comunhão com o Senhor seja cada dia mais intensa, verdadeira, e eu com isso vou testificando diariamente que eu sou morador do céu, salvo em Jesus Cristo, nova criatura, e que posso também, através da minha conduta, ser um grande condutor de novas vidas a esta condição aqui. Aí me chama a atenção o cobre. Primeiro, a sua forma de ser lapidada para ser moldado. Cobre
dentro dos fios aí tem cobre, bronze, as formas de manuseio dele para que ele seja usado de maneira exata e correta. Havia uma busca em Salomão de levar este povo a rituais de adoração, e que estes rituais de adoração eles expressassem verdadeiramente uma comunhão com Deus. O povo na época precisava ter a responsabilidade também do compromisso de comunhão e de adoração. Então, verdadeiramente, de maneira detalhada, estes objetos utilizados ali, com minúcias extraordinárias, neste cobre, na madeira, no ouro e na prata, testificavam este povo aí, um povo diferenciado, com comunhão com Deus, o único Deus que deveria ser adorado em toda a sua santidade. Aí eu fico imaginando nos nossos dias, a nossa vida. Paulo nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, não é? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Foi-nos lido um texto que nós nos tornamos novos através de Jesus Cristo, não foi? No início do culto. E que esta novidade de vida precisa ser vivida diariamente. E a nossa comunhão com Deus, ela é progressiva. Cada dia eu aprendo um pouco mais, cada dia eu sou capaz de renunciar um pouco mais. Como Paulo nos diz, nós estamos caminhando à perfeição. E isto estaremos realmente com o nosso Jesus. Aí nós estaremos num corpo incorruptível. Enquanto estamos aqui, nós corremos riscos se não estivermos em comunhão com o Senhor. Aí o que me chama a atenção aqui, o bronze é um metal valioso, ele tem uma durabilidade respeitada, também ele é resistente, ele enfrenta desafios neste fogo que traz uma purificação e uma possibilidade de moldagem, até mesmo em espessuras, grossura, tamanho. Ele é capaz de passar por processos e ser extremamente útil em várias e várias situações na nossa vida. Aí eu fico levando isso para o lado espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo. Você está ali, meu querido, faça assim. Isso. Deus está ministrando no meu coração a dizer a você que as coisas irão tomar rumos novos, a sua situação profissional, financeira, emocional, até na condição de sentimentos, elas irão tomar rumos novos que atingirão metas. Ou seja, é tudo muito, em algum momento, vago, em outras situações, muitas mudanças ao mesmo tempo, decepções, não há continuidade nos planos e projetos, sempre há uma interrupção, ou uma decepção, ou até mesmo um prejuízo. Isso tem te machucado ao longo dos anos, aí, principalmente os 5 últimos anos. Há um projeto dentro de você de mudança, há uma guerra, inclusive consigo mesmo, para que estas mudanças sejam colocadas em prática. Há uma necessidade de sentir-se mais livre. Certas condições do ontem geram às vezes opressões, medos e cobranças. Deus está fazendo um movimento de libertação, retirando estas possíveis algemas. Eu não sirvo Deus expositivo. Estas possíveis algemas, e o Senhor diz que Ele vai te colocar num caminho, e este caminho agora vai ser progressivo. Deus aceitou um propósito de dentro do seu coração em colocar-se diante de Deus e
fazer esforço para mudar e não mais ficar nesta condição de começa, para, inicia, não consegue concluir. Deus vai fazer um movimento especial e o nome dele vai ser exaltado na sua vida. Aleluia. Por certo, você vai lembrar-se desta noite no decorrer dos próximos dias, porque já haverá um grande sinal da fidelidade e da misericórdia dele nessa situação aí. Amém. Salomão então ele traz minúcias, detalhes, lições extraordinárias do templo que ele construiu. A nossa vida, ela deve ser levada de forma bem detalhada no sentido espiritual da palavra. Eu preciso ter compromisso com Deus de verdade, e como templo do Espírito Santo, todos os meus órgãos, membros, toda a minha mente, toda a minha vida deve ser consagrada ao Senhor, separada ao Senhor. Aí quando nós olhamos os elementos, objetos, metais que foram usados no templo e trazemos isto para a nossa vida espiritual, a purificação pelo fogo, o manuseio habilidoso do Espírito Santo, o que é de mais detalhado e minucioso que nós podemos imaginar, o Espírito do Senhor Jeová tem capacidade de fazer no nosso interior. Nós precisamos deixá-lo agir desta maneira. Às vezes não temos esta capacidade, porque não conseguimos vencer a nós mesmos. Ao mesmo tempo, a nossa disposição em permitir este agir de Deus nos dá esta esperança de que Ele vai estender as mãos a nosso favor e vai realizar milagres diários na nossa vida no processo de transformação. Aí o que mais eu quero aplicar mesmo para nós hoje é que este elemento que foi usado no templo, valiosíssimo, com durabilidade razoável, representando resistência e capacidade de enfrentar os desafios, nós precisamos disto na nossa vida espiritual. Nós precisamos desta convicção e desta predisposição de nos colocarmos como oferta diante de Deus, para que tenhamos uma vida espiritual sólida, saudável, progressiva, uma vida espiritual com experiências, uma vida espiritual moldada, que pode ser moldada diariamente, maleável. Às vezes nós dizemos: o meu pai era assim, eu aprendi assim e assim eu vou ficar. Não somos maleáveis para a atuação do Espírito de Deus. Então este bronze precisa passar novamente pelo processo de purificação, ser dado na mão do Espírito de Deus para que ele possa manusear e deixar aí maleável, e ele ser capaz de ser colocado em qualquer forma necessária para aquele momento. Outra coisa que acontece conosco, a dificuldade surge. Só vai acabar a prova, irmão, quando nós estivermos no céu. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passando por prova e precisamos ser aprovados, e Deus nos dá condições de sermos aprovados. Nós precisamos confiar nisso. Mas qualquer prova que acontece conosco, e prova é uma maneira que Deus escolhe para forjar melhor a nossa vida e nos trazer novas experiências. Mas é difícil de assimilar tudo isso, é muito difícil, parte de mim aqui. Não tem prova alguma que o Senhor permita que passamos. Às vezes, a maioria inclusive
somos nós que provocamos, ou eu estou errado? Mas ele chega com misericórdia no bronze, molda e nos dá experiência. Não existe prova alguma que Deus permita que passemos que não seja para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E olha, erros, inclusive não olhando isso de uma maneira pejorativa, inclusive os erros dos nossos irmãos, eles também são elementos de ensinamentos para nós, formas de Deus nos ensinar. Opa! Não existe então nenhum tipo de dificuldade que aconteça, que surja em nossa vida, que não sejamos capazes de suportar, porque Paulo nos diz que prova alguma vem além do que eu possa suportar. Mas eu sou especialista em dizer: eu não aguento mais, ou de fazer comparações. Parece que para fulano, para Marisa é tudo muito rápido, tudo muito fácil. Mas será que eu consigo imaginar eu passando pela prova da Marisa ou do pastor Robson? Ou eles conseguem imaginar passando pelas minhas? O que a eles pode parecer insustentável, a mim é algo mais comum. O que a mim pode parecer insustentável, a eles é algo mais comum, porque Deus conhece a nossa estrutura individual e sabe até onde nós vamos suportar determinada prova. Estes metais, este propriamente usado, ele tinha simbologia lá de resistência, resiliência, capacidade de enfrentar desafios. Paulo nos diz que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Amém. Mas eu estava dizendo que a tendência humana é murmurar, reclamar, comparar, criticar, se autocomiserar, ou em algum momento até dizer que não vai mais servir ao Senhor. Aí é o ápice da falta de experiência, me perdoe o termo aqui, da rebeldia. Aí é o ápice. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas a nossa tendência é essa: entrarmos em desespero. Porém, quando nós, templo do Espírito Santo de Deus, construídos, formados pela misericórdia, pela grandeza, eu não sei escolher, nós não sabemos, Ele nos escolheu, nós somos eleitos de Deus. É um privilégio, Ele nos escolheu. Vamos lá, a dedo Ele nos escolheu. Nós fomos selecionados para estarmos aqui, irmãos. Neste momento era o melhor lugar que tinha para estarmos. Foi o Senhor quem nos convocou para esta reunião solene esta noite. Foi Ele que reservou esta palavra para mim e para você esta noite. Nós somos vitoriosos. Então Deus nos chamou hoje para ratificar, ou quem sabe a você para retificar, porque está faltando aí alguma experiência. Nós somos capazes de passar por desafios inimagináveis. Quando eu vinha agora, a minha esposa disse assim, lembrou-se aí de alguns 2 meses atrás, de uma prova que nós passamos, e ela disse: agora, amor, a gente lembra e diz como que eu suportei. Que ela precisou 2 meses quase, ficar vindo quase todo dia em São Bernardo, e nós moramos em Santo André. Como que eu suportei? Como que nós aguentamos? Aí ela disse: só depois que passa é que a gente cai a ficha e acorda
que fomos até mesmo capazes de passar por aquilo. Isso é sério, irmão. Sabe o que é isso? É o bronze, é o cobre do Espírito dentro de nós, que nos dá a sustentação, a resistência, e molda em nós a resiliência. E nós vamos indo. Aqui você com esta jaqueta aí. Daqui eu contemplo, eu vou te explicar direitinho, como se houvesse uma forte claridade na região do teu coração. Esta claridade, ela tem como se fosse uma lixa, e ela vai conseguir passar por algumas vezes no teu coração esta lixa, para deixá-lo melhor. Deus está trabalhando nos teus sentimentos esta noite. Você está com os sentimentos arrasados, machucados. Você veio nos últimos 10 dias questionando o céu e dizendo se Ele te ama de verdade. Alguns machucados afloraram-se e eles parecem que nunca mais vão sair, e que deixarão uma sequela e um trauma eterno. Aí você também coloca-se diante de Deus, dizendo: por que de tudo isso? Você está com sono comprometido, com relacionamentos comprometidos, porque a irritação, tem dia que você diz: nem eu estou me suportando, Jesus, eu não sou assim. E Deus não estará te expondo, mas tem hora que você tem medo das suas próprias reações, do velho homem se levantar. E se você tomasse atitudes humanas, não estaria errada, porque seria até uma autoproteção. Mas Deus tem te guardado. Só ficou todo esse burburinho interno, mas uma lixa do céu vai chegar hoje. Jesus vai fazer um rebuliço. Você vai primeiro perdoar você mesma, certo? Você vai perdoar você mesma, você vai conseguir perdoar você. De forma então automática, o Senhor diz que vai fazer um movimento de perdão em situações da sua história, até em condições de ordem familiar, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado. Aleluia. Não passam muitos dias, você vai levar alguns sustos com o seu celular. Você vai levar alguns sustos e vai dizer: Deus, vem no conta-gota, porque eu conhecia o Deus que eu tento servir, igual eu, certo? Eu conhecia o Deus que eu estou tentando servir e ser cada dia melhor. Eu ouço aí dizer que Ele é grande, que Ele faz milagre. Eu questiono Ele que Ele não fez um na minha vida ainda, e que eu queria também ter um testemunho, mas vem na conta-gota, porque o negócio vai ser grande e profundo, e o nome dele vai ser exaltado na sua história. Aleluia. Você vai assustar com a maneira de Deus trabalhar por você. Aí você vai dizer: Ele é um pouquinho maior do que eu podia imaginar. Nos seus momentos difíceis, a minha menina lá, nos seus momentos difíceis, há propósitos no teu coração. O seu medo com você é porque você não é filha de chocadeira. Você não foi criada por qualquer pessoa. Você foi ensinada e tem caráter. Você tem princípios e valores da palavra. Você não vem de uma família desorganizada. Então o seu medo é esse: Deus, eu não posso perder minha essência. Eu não quero, não vou perder. Até por estar por este machucado e por este sofrimento agora, foi para não perder e não deixar de ser quem você é. Então agora Deus vai te assustar. Ele vai dizer a você:
vale a pena esperar em mim, vale a pena entregar na minha mão, vale a pena acreditar que eu sou justiça, e há de ser glorificado o nome do Senhor Jeová na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, aí de camiseta, eu estou com um frio aqui, ele deve ser de Curitiba. Ai, meu irmão, eu estou brincando com o senhor. De Campos do Jordão, né? Lá é normal. Meu querido, Deus está fazendo um movimento de saúde a favor do irmão hoje. Como se fosse claridades fortes na região da tua cabeça, aqui assim na nuca, até no ouvido, nos dois ouvidos. Fortes claridades, elas irradiam muitos raios coloridos. Raios coloridos passam rápido aqui assim. São maneiras de expressão para eu entender o que eu tenho que te falar. A mão do nosso Deus trabalha na saúde da pressão, dos nervos, da oxigenação e do movimento da tua cabeça hoje. Deus está fazendo um movimento de saúde. A mão do nosso Deus tem trazido livramentos. Livramento na pressão intracraniana, livramentos também na condição emocional, né? Neurológica e tudo. Na audição também, mas a mão do Senhor diz que hoje é dia de cura. Deus está fazendo um movimento de cura na tua saúde, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso aí. Aleluia. Outra coisa interessante, o Senhor me mostra, nem sei se isso ainda existe, blocos de nota promissória. Blocos de nota promissória. No meio de uma claridade fortíssima, blocos de nota promissória. Um furador do céu faz furos nesta nota promissória. No bloco todo, numa única vez, simbolizando vitória. Deus está fazendo um movimento especial financeiro pelo irmão esta noite aqui. Eu não posso te dizer qual o símbolo destas notas promissórias. O Senhor só me mostra as notas promissórias. Inclusive, isso é parte de reservas de Deus, porque Ele não é expositivo. Estas notas promissórias estão sendo liquidadas, resolvidas esta noite. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado na sua história financeira. Haverá restauração, restituição, ajustes, e Ele será engrandecido de forma bem especial. Tá? Salomão, ele levava o povo a refletir em cada detalhe daquela construção. Em cada detalhe daquela construção. Para que quem viesse ao templo adorar, quem tivesse conhecimento da importância de cada um daqueles detalhes ali, pudesse ali no templo ter uma experiência verdadeira com Deus, obedecer, porque na época isto era necessário, os rituais de sacrifício pelo perdão, que era anual. Jesus baniu isso, e por uma única vez Ele nos deu vitória. Nós somos perdoados. Então precisava dessa conscientização. Aqueles querubins, leões, tudo esculpidos em bacias, em bases, para que estas bacias e pás que carregava cinza do altar fosse notado. Aquilo tudo ali era o povo sendo convidado a serem fortes, saudáveis, resistentes, seguros de que ninguém servia um Deus momentâneo, mas sim um Deus verdadeiro e eterno. E tudo era um prenúncio também
da obra minuciosa, maravilhosa e detalhada de Jesus na cruz do Calvário por nós. E também uma convocação, uma chamada espiritual, como eu disse, como templo do Espírito Santo, adoração verdadeira em tudo. Então, os meus olhos precisam ser resistentes, as minhas mãos resistentes e fortes, os meus pés resistentes e fortes, a minha mente resistente, forte, guardada pelo Espírito Santo, e todo o conjunto trabalhando junto num processo de adoração, de comunhão, confirmando assim esta possibilidade e capacidade de superação. Ou seja, se as minhas mãos não são adoradoras, todo o meu corpo é comprometido. Se os meus pés não são adoradores, todo o meu corpo é comprometido. Se os meus olhos não são adoradores, todo o meu corpo é comprometido. Se a minha audição não é adoradora, todo o meu corpo é comprometido. Se a minha mente não é uma mente de adoração adoradora, todo o meu corpo é comprometido, porque é um conjunto que precisa estar bem alinhado para que esta resistência torne-se também uma resistência com base, com estrutura. Então Salomão, ele traz lições extraordinárias para a nossa vida espiritual. Irmã ali, olha, eu só não lembro o seu nome, com cabelinho curto, levante a mão, por favor. Isso. Nice. Deus está fazendo um movimento de saúde a favor da irmã hoje. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o seu cardiologista hoje. Ele trabalha nos batimentos do teu coração. Os batimentos do teu coração estão comprometidos, estavam até agora. Ele é o seu cardiovascular. Também toda a composição circulatória, principalmente nas pernas da irmã, estava comprometida até agora, com lentidão. Deus está trazendo restauração. E o mais importante agora, a especialidade que cuida das funções renais, o nefrologista, está trabalhando nos rins da irmã, principalmente do lado esquerdo, fazendo um grande movimento de normalização na filtragem que ele tem que fazer do sangue, um grande movimento também dentro dele de forma interna, repreendendo até infecções ligadas às funções renais, dores, mal-estar, inchaço. Deus está fazendo um movimento especial esta noite e levando a irmã restaurada para casa. Sua roupa vai ficar mais bem acomodada, suas pernas vão desinchar, os pés também. Eu estou dizendo debaixo da autoridade do nome de Jesus, não porque a irmã duvida, não é isso. Os teus pés e as tuas pernas vão desinchar, os teus braços ficarão mais leves, porque a pressão do teu rim vai voltar ao normal. A pressão que ele deve ter, eu não sou médico. Qualquer coisa pergunta para a doutora Angelina, ela explica direitinho, que até eu fico assustado. A pressão necessária que o rim precisa para fazer a atividade dele normal, que estava comprometida, volta ao normal esta noite, e Deus é glorificado na tua saúde. Louvado seja o Senhor Jeová, louvado seja o Senhor Jeová. A irmã loira ali, olha, com isso, a blusa bonita, com detalhes. Daqui Deus me mostra o seguinte: dois instrumentos como se fossem duas agulhas, extremamente finas, mas finas mesmo.
Elas rasgam a retina da irmã, a bolinha do olho, elas rasgam aqui assim. Elas rasgam e elas vão entrando aí para dentro, vamos dizer assim, da cabeça. Elas são extremamente finas, porque o Senhor me diz que elas vão atingir nervos dos mais fininhos ópticos da irmã esta noite aqui. Nervos dos mais fininhos. Aqueles que têm extremamente fininhos, o Senhor está atingindo. E na parte externa destes nervos também, o Senhor está atingindo com um líquido do céu. A mão de Deus está curando os olhos da irmã esta noite aqui, repreendendo o início de glaucoma, que é a pressão arterial do olho comprometida. Com isto, a possibilidade de dor, mal-estar, tontura vai sumir agora, porque isso estava tudo por conta desta situação. O ardor exagerado do olho do nada vai sumir agora também, porque estava também atrelado a esta pressão desequilibrada. A dor de cabeça também some agora, porque tudo estava aí neste problema. Deus fez com que estes nervinhos voltem ao normal, a pressão ocular também, e estes nervinhos ressecados sejam hoje restaurados, lubrificados pelo poder do oftalmologista do céu. Não precisa de agulha nenhuma, que faz o milagre instantâneo. Então, de forma instantânea, há uma restauração no olho da irmã, e o nome do nosso Deus é exaltado nesse negócio. Irmão, você tem esta criança no colo, de barba. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu vou dizer a vocês dois, inclusive. Eu não digo que os irmãos não estão acreditando na misericórdia de Deus aqui conosco. Não é isso. Isso é mais fácil de resolver. Eu não digo isso. Mas como autodefesa por tantas decepções, vocês dois são um verdadeiro milagre. Como autodefesa por tantas decepções, por tantos reinícios, e aí não tem nada a ver com a condição de ordem conjugal, tá? Porque aí eu não falarei daqui. Por tantos reinícios de projetos, de metas, vocês, para se defenderem, optaram em não acreditar mais em nada e em ninguém. Trancaram-se, ficaram reservados. Até esta condição de estarem quietinhos aí também é um reflexo de defesa, tornou-se instintivo. Muita gente fez mal a vocês, trazendo prejuízos. Esses foram emocionais, financeiros. Muita gente fez mal a vocês, comprometendo com palavras o caráter e a conduta de vocês. E muitos desses foram abençoados por vocês. Então foram ingratos. O irmão era bem mais extrovertido, tinha bem mais amigos. Hoje é introvertido, não conta na mão aqui. Os amigos podem até ser colegas, porque é a sua conduta hoje. Mas o nosso Deus trabalha com uma restauração extraordinária a favor de vocês. Deus está fazendo. Irmã, você duvida e questiona tudo e todos. Eu volto a dizer, não é a mim no sentido espiritual. Você também não é assim. E desenvolveu um sentimento de medo dentro da irmã, coisa que também não era sentimento comum. Todos nós temos um medo ou outro, mas um sentimento de medo de tudo, de todos. Deus está curando a irmã esta noite. E um processo muito especial o Senhor Deus vai realizar a favor de vocês. Que vai ser um processo de restituição, de restauração, de reencontros. Vocês reencontrarão pessoas
pessoas, situações serão passadas a limpo, documentos serão regularizados, porque o Senhor vai entrar dando ordem. Documentos serão regularizados, situações que são suas ficarão verdadeiramente de vocês, vamos lá, no nome de vocês, tudo direitinho. Deus vai fazer acontecer, e o nome do nosso Deus será exaltado neste negócio. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Salomão estava preocupado que estes irmãos olhassem para aqueles objetos, propriamente este metal usado aqui, e enxergasse espiritualmente que eles são capazes de resistir o fogo mais forte possível. Nós somos capazes, irmãos, de passarmos pelas maiores dificuldades que surjam na nossa história, porque o Senhor nos dá esta capacidade, nos fortalece, nos prepara, nos renova, nos anima, como bronze na mão do Senhor, e com bronze nos nossos templos espirituais. Nós somos mais do que vitoriosos em Jesus Cristo. Então não há problema insolúvel diante de Deus. Não há coração duro que Deus não possa quebrantar. Não há. Sabe, perseverança é o que talvez está faltando um pouquinho a você. Perseverança. Está imediatista, inclusive espiritualmente falando, ansiosa, e é uma ansiedade que tem medo junto. Isto são decepções, sim, frustrações na jornada, sim, reinícios que foram piores do que se não tivesse se dado a chance de reiniciar. Eu não vou sublimar um termo, mas Deus não vai te expor escolhas em algum momento que pareciam favoráveis, mas que depois elas foram piores do que as anteriores. Aí hoje você não consegue ser persistente em nada, vamos dizer assim, temerosa, e qualquer que seja um fiozinho assim de problema que surgir no meio de uma empreitada, a tendência é desistir. Deus é maior para fazer acontecer dentro de você um milagre, mas até você está perguntando ao Senhor se Ele está disposto a fazer este milagre. Ou seja, eu estou orando ou me dirigindo a uma jovem, está se sentindo, eu vou usar aqui uma palavra, totalmente impotente diante de certos quadros, e joguei a toalha, como diz o outro. Vamos ver no que vai dar. Só que não é nada disso que até os instintos e a personalidade determinam. Então você perdeu algumas condições da essência para poder com isso camuflar e reviver ou tentar viver. Deus está fazendo um movimento especial por você esta noite aqui, um movimento de vitória. O Senhor vai te ajudar a reiniciar projetos e chegar até o fim destes projetos. E você reiniciando projetos na sua vida, eu me dirijo a uma menina nova, você reiniciando projetos no âmbito pessoal principalmente, estes reinícios e estas conclusões, elas vão envergonhar o inimigo, e o nome do nosso Deus será louvado neste negócio. E aí você vai dizer: Ele me ama, porque dentro
você: Deus não me ama, Deus não tem negócio comigo, ou é muito difícil para servir ao Senhor, é muita exigência de Deus para comigo, Deus vai tirar estes sentimentos, vai fortalecer, vai glorificar o nome dele na tua história. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos ajude a sermos bronze de primeira qualidade, cobre de primeira qualidade, que seja talhado em nós, no nosso templo espiritual, grandes figuras que testifiquem a presença de Deus na nossa vida, a santidade, a purificação, o crescimento, as experiências com o Senhor. Que sejamos vistos por onde passarmos como verdadeiros templos do Espírito Santo de Deus, que minuciosamente foram talhados por Ele, que os nossos defeitos de outrora, os nossos preconceitos de outrora, as nossas dificuldades, a rigidez não seja mais notória na nossa vida, e sim que sejamos transformados, que todos os nossos membros e órgãos também testifiquem a misericórdia e a fidelidade do Senhor, e que esta construção que foi executada através do preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário por nós, seja verdadeira na nossa vida. Amém, meus queridos? Eu quero convidá-los a estarem em pé, por favor. Eu quero saber se há alguém aqui hoje que ainda não é crente em Jesus Cristo e que hoje queira aceitá-lo como Salvador, ou que está afastado, quer se reconciliar. Dê um sinal com a sua mão, ou vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Há alguém? Não há. Louvado seja o Senhor. Aqui, minha querida, hora de sobretudo aqui. Faça assim. Deus ministra no meu coração que vai fazer um movimento de libertação no meio da família da irmã esta noite aqui. Um movimento de libertação. São formas simbólicas que eu vou transmitir agora para a irmã. Como se houvesse um incinerador, né? Onde se põe fogo e fosse jogado ali muito cigarro, é muito cigarro jogado ali, e tarjas, como se fosse a capa que envolve marcas de bebida, tudo jogado ali. Eu não vou, cerveja, esse tipo de coisa, como se fosse tirado da garrafa, só a tarja assim, a marca, e fosse jogado ali para ser queimado. Isto tem uma conotação espiritual principalmente, e forte. Deus está trabalhando com libertação esta noite aqui. Aleluia. A irmã vai ser surpreendida pela fidelidade de Deus no meio da família. Pessoas voltarão às origens espirituais, haverá salvação, libertação, perdão, reencontro, verdades virão a ser verdades de verdade, mentiras cairão por terra, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado de forma maravilhosa, e a irmã vai testificar que valeu a pena esperar silenciosa, porque qualquer opinião ou até conselho pode virar partido, mas o Senhor tem te dado sabedoria, e a irmã tem estado silenciosa, mas sofrendo, perdendo até o sono, mas o Senhor manda eu te dizer: pode dormir em paz a partir de agora, porque a mão do Senhor se estende, e haverá um grande movimento, e o nome do nosso Deus será louvado nisso. Amém, meus irmãos. Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome por tua misericórdia, por tua fidelidade, por essa oportunidade tão especial que nós
nós tivemos de estarmos aqui na tua casa, meditando um pouquinho na tua palavra. Nos ajude a termos no nosso templo bronze e que ele seja verdadeiro, cumprindo verdadeiramente o papel dele espiritual. Eu te peço uma bênção especial a favor de cada um aqui dos teus servos presentes, das famílias representadas no teu servo, do pastor Robson, da pastora Marisa, bem como de todos os demais integrantes aqui do ministério e da igreja. Em nome de Jesus Cristo, que haja milagres aqui hoje, que o teu nome somente ele deve e que somente ele seja glorificado, e que nós possamos ouvir a tua fidelidade